admitindo a verdade a nosso próprio respeito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 32 e ler os versículos 22 a 32. Diz assim o texto: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Quando a mão de disciplina de Deus chega, a falta de visão de horizontes nos deixa com visibilidade zero. Aí nós somos como aquele piloto em meio a uma tempestade que só tem os instrumentos e mais nada em que confiar. Fora os dados daqueles instrumentos, não importa o que ele sente, não importa o que ele pensa. Quando a provação toma conta da nossa vida, é como se nós caminhássemos com uma venda sobre os olhos. E os únicos instrumentos que nos restam são o conhecimento de Deus e a nossa fé nele. É provável que poucas pessoas na Bíblia tenham compreendido tal experiência tão bem quanto Jacó. Por 2 vezes ele se achou só, diante de Deus. Em ambas ocasiões ele estava fugindo. Na primeira do seu irmão Esaú, agora nesta aqui da sagacidade do seu tio Labão. Jacó era um homem que se encontrava fora da sua zona de conforto, em plena transição de vida. De repente, nesta experiência que nós lemos, tudo se transforma. Em meio a esse episódio que é, no mínimo, místico. O que teria acontecido? Como aconteceu? Por que isso gerou mudanças tão tremendas na forma de Jacó agir dali em diante? Tudo tem ligação íntima com a pergunta feita por Deus a Jacó: qual é o seu nome? E por se tratar de um texto bastante místico, ele mais do que nunca precisa ser observado à luz do seu contexto, para que nós não corramos o risco de ser conduzidos ao pretexto de interpretações fantasiosas da nossa imaginação. Então vamos ao pano de fundo. E nós temos que voltar para o capítulo de número 25 de Gênesis, onde nós vamos ler a partir do versículo 21 o seguinte: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Deus anuncia a resposta à oração de Isaque: sua mulher vai ter filhos gêmeos, e o mais velho vai servir ao mais moço. Versículo 24 até 26. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão,
com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Esaú, como nós vimos, era cabeludo, quer dizer cabeludo. E Jacó, o nome dele significa o que segura pelo calcanhar, ou seja, aquele que vai agir traiçoeiramente, que vai ser suplantador, que vai ser enganador, aquele que tira vantagem por meio da astúcia. Versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então, Esaú era um homem ativo, trabalhador. Já Jacó era o protótipo do sombro e água fresca. Mas, apesar disso, Esaú tornou-se autossuficiente. E Jacó veio a se tornar um homem de fé, através das muitas provações pelas quais Deus o fez passar. Versículo 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O terrível perigo de um lar, preferência dos pais por um dos filhos. Versículos 29 a 31. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Jacó começa a honrar o nome que tem, a tirar proveito nas horas convenientes para isso. Versículos 32 e 33. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Esaú foi insensato por desprezar aquilo que, por direito, lhe daria uma herança maior e maiores privilégios e responsabilidades na liderança da família quando seu pai morresse. Jacó soube tirar proveito de um momento de necessidade de Esaú, que estava fraco de fome. E aqui entra a ideia central, o fio de pensamento central que nós temos para esse texto que nós estamos analisando. Deus quer que confessemos a Ele a verdade a nosso respeito, para que Ele possa nos abençoar, nos usar. A vida de Jacó ilustra muito bem como nós somos e como Deus precisa lidar conosco. São 5 etapas pelas quais Jacó passa até que Deus tenha total controle sobre a sua vida. Como acontece conosco, da total independência de Deus à total dependência de Deus como nosso Deus soberano.